E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive aqui com a gente. Opa, preparados. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho que é super relevante para quem está ligado em direito, Hum, principalmente quem está se preparando para a magistratura ou está fazendo aquele módulo super interessante de formação humanística do professor Juliano. é verdade. A gente vai falar sobre o papel das cortes na promoção de mudanças sociais nos Estados Unidos. Isso aí? Será que elas têm mesmo esse poder todo de transformar a sociedade? Ou será que a coisa é mais complexa do que parece? Olha, essa pergunta é de ouro. E para a gente desvendar esse mistério, a gente vai ter que colocar a mão na massa e analisar as diferentes perspectivas sobre o poder das cortes. Bora lá. E já para começar com o pé direito, me veio logo à cabeça o caso Brown versus Conselho de Educação, lá de 1954. Afinal, declarar segregação racial nas escolas inconstitucional não foi um passo gigantesco na luta pelos direitos civis no ZWA. Com certeza o caso Brown é um marco histórico. Mas a gente precisa ir além da superfície e entender as nuances do impacto das decisões judiciais. É aí que entram em cena as vias de influência de uma corte, a judicial e a extrajudicial. Espera aí, vias de influência. Me explica isso melhor. Claro, imagina a via judicial como a aplicação direta da decisão da corte. Tá. No caso do Brown, isso significava acabar com a segregação nas escolas. Só que na prática, essa implementação foi lenta e cheia de percalços, mostrando que a via judicial por si só não é garantia de mudança imediata. Faz sentido. E a via extrajudicial? Essa é a parte mais sutil, mas nem por isso menos importante. A via extrajudicial se manifesta quando a decisão da corte consegue influenciar a opinião pública, gerar debates e mobilizações políticas em torno de uma questão. Tipo, colocar a questão em destaque na sociedade, fazendo todo mundo pensar sobre o assunto, mesmo quem não está diretamente envolvido no caso. Exatamente. A fonte que a gente está usando hoje fala justamente sobre essa capacidade das cortes de dar saliência a certas questões, impulsionando a via extrajudicial. Mas e aí será que isso rolou com o caso Brown? Mas é que tá a grande questão. Pelo que eu lembro, o caso Brown teve uma repercussão enorme na época. Sim, mas segura essa. Apesar de toda a atenção da mídia dada sobre a opinião pública da época, mostram que muitos americanos, mesmo anos depois da decisão, ainda não sabiam da existência do caso Brown. Sério? Mas que loucura. Então quer dizer que o caso Brown, mesmo sendo um marco, não conseguiu mudar a mentalidade da sociedade americana num passe de mágica. É, a coisa não é tão simples assim. E essa constatação nos leva para outra visão sobre o poder das cortes. A corte constrangida. Interessante. Essa visão defende que, para gerar mudanças duradouras, as cortes precisam do apoio da galera, tanto dos políticos quanto da sociedade. Então, no caso Brown, a corte meio que deu o pontapé inicial, mas precisou de outros fatores para que a mudança realmente acontecesse. Na mosca, a aprovação da Lei dos Direitos Civis de 1964 e da Lei do Direito de Voto de 1965 foram peças-chave nesse processo. Essas leis, impulsionadas pelo Congresso e pelo Executivo, deram força de lei à decisão da Suprema Corte e colocaram o governo federal para trabalhar na implementação da dessegregação. Lembrando que a Lei dos Direitos Civis de 1964, com aquele título 6 que permitia cortar a verba federal de escolas segregacionistas, e a Lei do Direito de Voto de 1965, que possibilitou um aumento absurdo no número de eleitores negros, foram essenciais, né? Sem dúvida. É só a gente comparar. Quase 34 do total de negros que se registraram para votar até 1957 o fizeram nos 2 anos seguintes à aprovação dessa lei. Incrível, né? Demais. A gente vê que, nesse caso, a mudança só aconteceu de verdade quando outros poderes entraram em cena, e aí me bateu a curiosidade. E em outras áreas, como a questão da moradia e os direitos das mulheres, qual foi o papel das cortes? Elas conseguiram impulsionar mudanças por lá também? Ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. E a resposta, como você já deve imaginar, não é tão simples assim. A fonte que a gente está analisando mostra que, apesar de decisões importantes, como o caso Shelley versus Kramer, que proibiu a discriminação racial na venda de imóveis, a segregação residencial continuou sendo um problemão no ZO. Peraí, mas se a Suprema Corte já tinha decidido contra a discriminação, como que isso ainda acontecia? É que, na prática, a decisão da corte esbarrava em vários obstáculos. A discriminação racial na moradia era muitas vezes impulsionada por práticas privadas, tipo contratos informais entre proprietários corretores e bancos que excluíam pessoas negras do acesso à moradia em certos bairros. Além disso, a fiscalização e a aplicação da lei eram frágeis, o que permitia que essas práticas discriminatórias continuassem rolando soltas. Caramba, que situação. E a fonte fala alguma coisa sobre os direitos das mulheres? Sim, e prepare-se para mais uma dose de complexidade. A fonte destaca que até a década de 1970 a atuação das cortes americanas na área dos direitos das mulheres foi bem limitada. Sério. Mas por que essa demora toda? A gente precisa lembrar que, historicamente, as mulheres enfrentaram e ainda enfrentam uma série de barreiras sociais
culturais e políticas. E o sistema judicial, que também é influenciado por essas estruturas, muitas vezes reproduzia essas desigualdades em vez de combatê-las. Entendi. E como que essa situação mudou a partir dos anos 70? A partir dos anos 70, a gente vê uma explosão de ações do Congresso e do Executivo em prol dos direitos das mulheres. Que legal. Que tipo de ações? A gente pode citar, por exemplo, a aprovação do título 7 da Lei dos Direitos Civis, de 1964, que proibiu a discriminação por sexo no emprego, e a criação da Comissão para a Igualdade de Oportunidades no Emprego, IOC, que passou a fiscalizar e punir empresas que praticassem discriminação. Além disso, várias leis e políticas públicas foram implementadas para garantir a igualdade de oportunidades para as mulheres em diversas áreas, como educação, saúde e acesso ao crédito. Então, nesse caso, a mudança veio mais por iniciativa do Legislativo e do Executivo do que das Cortes. Exatamente. Isso mostra que a gente não pode subestimar o papel desses outros poderes na promoção de mudanças sociais. As cortes, com suas decisões, podem dar um empurrãozinho, colocar a questão em evidência, mas a transformação real muitas vezes depende da ação conjunta de diferentes atores. Faz todo sentido. Yeah. E a fonte menciona algum caso mais recente que ainda seja polêmico hoje em dia, que mostre essa interação entre cortes, outros poderes e a sociedade? Claro. Que tal a gente falar um pouco sobre a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo no ZUA? Boa. Essa é uma questão que gerou e ainda gera muita discussão, né? Com certeza. E a fonte traz um ponto super interessante sobre como as cortes, ao lidar com essa questão, tiveram que se equilibrar entre o avanço dos direitos e a receptividade da sociedade. Me explica melhor isso. A fonte compara dois casos emblemáticos. O caso Baker versus Estado de Vermont, em 1999, e o caso Goodridge versus Departamento de Saúde Pública, de 2003, em Massachusetts. Em Vermont, a Suprema Corte Estadual decidiu que a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo violava a Constituição Estadual. Mas, em vez de ordenar a legalização imediata do casamento, a Corte deu ao Legislativo a oportunidade de encontrar uma solução que garantisse direitos iguais aos casais homossexuais. E o que aconteceu? O Legislativo de Vermont, pressionado pela decisão da Corte e pela crescente mobilização social em torno da questão, acabou aprovando a união civil para casais do mesmo sexo, garantindo direitos e benefícios similares aos do casamento. Essa solução, embora não fosse ideal para os defensores do casamento igualitário, representou um avanço significativo na época, sem gerar uma reação negativa muito forte por parte da sociedade que ainda se mostrava dividida sobre a questão. Ou seja, a Corte de Vermont adotou uma estratégia mais gradualista, buscando o avanço dos direitos sem provocar um rompimento brusco com o status quo. E em Massachusetts, como foi a história? Em Massachusetts, a Suprema Corte Estadual foi mais incisiva, determinando a legalização imediata do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa decisão, embora tenha sido celebrada pelos ativistas LGBT+, gerou uma forte reação contrária de setores conservadores da sociedade e desencadeou uma batalha judicial e política que se arrastou por anos. Interessante. Então a gente vê que mesmo em casos que envolvem direitos fundamentais, as cortes precisam levar em consideração o contexto social e político em que estão inseridas, buscando soluções que promovam a justiça sem gerar rupturas institucionais ou sociais muito abruptas. Exatamente. E essa é uma das grandes lições que a gente pode tirar dessa análise. As cortes, ao tomarem suas decisões, não podem ignorar a realidade social e as diferentes forças que moldam o debate público. A busca por soluções equilibradas que promovam a justiça sem gerar conflitos insolúveis é fundamental para o bom funcionamento do sistema democrático. E aí me veio uma pergunta que acho que é crucial para quem está se preparando para a magistratura, especialmente quem está acompanhando o curso do professor Juliano. Será que a gente consegue medir o impacto real das decisões judiciais na promoção de mudanças sociais? Tipo, como saber se uma decisão realmente fez diferença na vida das pessoas? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão. Medir o impacto social de decisões judiciais não é uma tarefa fácil. A gente tem que levar em conta um monte de fatores, como a capacidade do judiciário de implementar a decisão, a receptividade da sociedade e a atuação de outros atores, tipo o legislativo e o executivo e a galera da sociedade civil. Entendi. Então, às vezes, a gente pode ter uma decisão judicial super bem fundamentada, mas que na prática não muda muita coisa. Tipo, fica só no papel. Exatamente. E a fonte que estamos analisando traz um exemplo perfeito disso. A questão da reforma agrária no Brasil. O judiciário tem um papel importante na garantia do direito à terra, mas a efetividade da reforma agrária depende de um monte de fatores, como a vontade política do executivo, a grana disponível para desapropriação e assentamento das famílias e o combate à grilagem de terras. Nossa, que complexo. Mas isso me faz pensar que mesmo que a gente não consiga medir o impacto de uma decisão de forma exata, as cortes ainda podem ter um papel fundamental na promoção de mudanças sociais, né? Tipo, colocando o holofote sobre um problema, incentivando o debate público e pressionando outros poderes a agirem. Com certeza. As cortes podem ser protagonistas em alguns momentos, mas em outros o papel delas é mais
de coadjuvante articulando com outros atores e criando condições para que a mudança aconteça. E essa é uma das belezas do sistema democrático. A gente tem diferentes instituições com diferentes poderes e responsabilidades e a interação entre elas é que faz a roda girar. Verdade, é tipo um jogo de xadrez com cada peça, tendo seus movimentos e estratégias, e a gente precisa entender como elas se conectam para ter uma visão completa do tabuleiro. E pensando nisso, queria voltar para uma pergunta que a gente fez lá no começo. Será que as cortes americanas realmente têm esse poder todo de transformar a sociedade? Olha, depois de mergulhar nesse mar de informações, a gente pode dizer que a resposta é: depende. As cortes têm um papel importante na promoção de mudanças sociais, mas a sua influência não é absoluta nem automática. Ou seja, não existe uma fórmula mágica, né? Cada caso é um caso, e a gente precisa analisar o contexto, os atores envolvidos e as diferentes forças em jogo para entender como as cortes podem contribuir ou não para a transformação social. Exatamente. E essa análise crítica, essa capacidade de ir além da superfície e entender as nuances do poder judicial é fundamental para quem quer atuar nessa área, seja como juiz, promotor, advogado ou defensor público. É verdade. E para quem está acompanhando o curso do professor Juliano, acho que essa é a grande lição que fica. As cortes são atores importantes na arena social, mas a mudança real, a transformação que a gente busca, depende da ação conjunta de diferentes poderes da mobilização da sociedade e de um diálogo constante entre todos esses atores. Concordo plenamente. A gente não pode cair na armadilha de achar que as coisas são salvadoras da pátria ou que elas são onipotentes. O judiciário tem seu papel, mas a construção de uma sociedade mais justa e igualitária é uma tarefa coletiva que exige a participação de todos nós. Perfeito. E com essa mensagem poderosa de engajamento cívico, a gente encerra nosso mergulho profundo de hoje sobre o papel das cortes na promoção de mudanças sociais. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo do direito, da política e da sociedade e que estejam inspirados a continuar explorando esses temas. Valeu pela companhia, pessoal, e lembrem-se, a mudança que a gente quer ver no mundo começa em cada um de nós. Até a próxima.